quando surge o Alviverde, eu surjo aqui para trazer uma polêmica para você, hein? Canal do Verdão, nosso Contra Tudo e Contra Todos. E uma polêmica para você. A Leila Pereira e o Anderson Barros deviam ter contratado mais jogadores para entregar aí para o Abel Ferreira ser campeão de tudo no Verdão. Ou tá de bom tamanho? O que você acha? Quero que você coloque aí a sua opinião, tá? Quero que você deixe o seu like também, não esqueça. Agora sim, vamos ver esse debate aí que pegou fogo, hein? É isso aí, o Silvestre deu uma passada geral nesse Palmeiras, não é? Ganha a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, depois ganha o Paulista em cima do Água Santa, aí cai na Libertadores, no meu entendimento, de forma precoce pro Boca. Semifinal. Semifinal, precoce. Semifinal pro Boca. Precoce. Pra mim, precoce. O ano tava uma droga de ano, né? Era, uma droga de ano. Pelo Boca que era, mas nós vamos chegar. Na semifinal. Nós vamos chegar nessa parte. Nós vamos discutir. Eu acho que o Palmeiras tinha time e tinha a obrigação de passar. Marástimo ano do Palmeiras. Tudo bem. Mas aí ganhou o brasileiro, foi brilhante o ano. Essa é a minha opinião. A minha opinião. E aí depois recebeu na bandeja o Campeonato Brasileiro do Botafogo. Não só o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, até o Bragantino, estavam brigando. Bom, gente, o negócio é o seguinte, em termos de Campeonato Paulista, quando o Palmeiras vai à decisão do Campeonato Paulista, extremamente favorito, contra o Água Santa, perde o primeiro jogo, algum de vocês, em algum momento, temeu que pudesse realmente acontecer uma grande zebra, o Palmeiras perder o Campeonato Paulista? Isso passou na cabeça de vocês? O Palmeiras não correu nenhum risco? Bom, para mim não perdeu nenhum risco. É lógico que depois que você vem de vitórias consecutivas, a tendência é você dar uma esmorecida, a tendência é você dar uma caída e depois, durante o ano, que é longo, nós estamos falando aí que mais de 70, 80 partidas aí no ano, e esses jogadores já mirando lá na frente que eles iriam enfrentar, dá aquela caída. Então eu creio que o Palmeiras está muito tranquilo. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acompanhei de perto o primeiro jogo da final do Paulistão, eu estive lá na Arena Barueri e cobri aquela vitória do Água Santa em cima do Palmeiras. O que me pegava naquele momento? O Palmeiras não jogou bem o Campeonato Paulista. Foram muitos jogos ruins do Palmeiras no Campeonato Paulista. Teve empate com o São Bento no Allianz Parque. Enfim, o Palmeiras fez muitos jogos ruins naquele início de ano, mas mesmo jogando mal, o Palmeiras não perdia, né? Uhum. Só que a atuação me deixava com o pé atrás. E aí quando vai para a primeira final e perde do jeito que perdeu, jogando muito mal na Arena Barueri, eu fiquei em dúvida. Eu falei, olha, se o Água Santa pode acabar pipocando, porque é normal. O outro time é time grande, está acostumado com decisão e foi o que aconteceu. Mas eu fui para aquele segundo jogo meio com o pé atrás, não sei o que vai ser. Chegou na hora, o Palmeiras atropelou, agora você sentiu pra caramba. Salazar, o jogador, ele sabe o potencial do Palmeiras. A hora de acelerar. A hora de pisar. Então, são jogos assim que o jogador fala assim, pô, agora vamos dar uma acelerada aí. O Abel ficou muito incomodado, porque senão vou ter pichação. Aí o cara pega e corre. Então isso é normal no futebol, nós já estamos aqui há anos vivenciando isso. É normal. Esses times grandes hoje são muito superiores a esses times do interior, infelizmente. Mas não era assim. Não era assim nos campeonatos regionais. Não era assim. Risco mínimo tudo bem, mas é normal acontecer isso. Não, claro, mas a partir do momento em que deu a brecha no primeiro jogo, talvez porque subiu um pouquinho no salto, digamos assim. O Abel saiu de lá muito irritado demais. Mas não é subir no salto, é relaxar. Ou relaxou. Que é normal. Eu usei uma segunda que expressão. Também não foi salto, é verdade. Porque você já vem de um ano, você já vem de um ano massacrante. Mas o que você vem de um ano massacrante. Jogo? Aí você quer começar o ano também a 1000? Não dá. E aí, quando precisou, como você disse, acelerou no segundo jogo. Porque já tinha feito isso, Miller, contra o São Paulo no Campeonato Paulista. Vocês lembram, na final? Que o São Paulo fez um ótimo jogo no Morumbi. Foi 2021, talvez? Não, 2. Que o São Paulo ganha. Que o São Paulo ganha. Não, eu sou ruim de memória pra data. São Paulo ganha o primeiro jogo, mas toma aquele golzinho no final do Veiga. E o que o Palmeiras faz no segundo jogo contra o São Paulo? Estraçalha o São Paulo. Foi o que fez com o Água Santa no segundo jogo. O Paulo estava falando e o Miller estava sinalizando que sim com a cabeça. A leitura é essa mesmo. O jogador, querendo ou não, com todo respeito ao Água Santa, não é? O Palmeiras não tinha o Corinthians, não tinha o São Paulo do outro lado. E aí entra de uma forma, não é desrespeitosa, é natural esse relaxamento. Foi mais ou menos o que eu entendi do Paulo. É por aí, Miller, você obviamente tem muita bagagem para poder responder e esclarecer isso pra gente. É lógico que você perdeu um jogo de final pro Água Santa, ninguém esperava esse resultado, né?
todo mundo achava que o Palmeiras ia vencer as 2 partidas, né? Mas o Água Santa fez uma excelente partida em Barueri, né? E o Palmeiras jogou mal. Só que, afinal, tem 2 partidas, né? E a segunda partida, o Palmeiras voltou a ser Palmeiras, voltou ao seu normal. Porque são jogadores acostumados a títulos, a conquistas, né? O Água Santa, acho que eles erraram em anunciar a saída do lateral esquerdo, Sim. os 2 para o Santos. Quer dizer, isso na decisão ali. Eram três jogadores que foram para o Santos. Exatamente, dá uma relaxada nos próprios e também na equipe, né? Porque eram 3 jogadores titulares e fizeram, lógico, vão fazer muita falta para o time futuramente, né? Acho que o Palmeiras, lógico, se pegasse um clássico contra os 3 grandes, né? Um dos 3 grandes, seria totalmente diferente, né? Seria, assim, um clássico, uma final sem favorito, porque time grande contra time grande tem aquele equilíbrio da rivalidade. Mas o Palmeiras convém né? Anos e anos conquistando títulos importantes. De novo no Campeonato Paulista, ele entrou como favorito e ratificou isso na praticidade. Nesse segundo jogo contra a Água Santa, venceu jogando muito bem. Quer dizer, então acho que todos os times grandes, assim, o Palmeiras não é diferente. Qualquer partida, seja ela grande ou pequena, independente, né, se é a final ou não, Rafa, ele vai correr risco. E aí, nesse início de ano, uma polêmica instalada entre torcedores, a crítica cobrando, o próprio Abel falando sobre o elenco do Palmeiras, que carecia de reforço. A torcida terminou o ano cobrando reforço. Aí, quando veio o título do Campeonato Brasileiro, a situação deu uma esfriada. O Palmeiras não teve grandes contratações, não teve aquilo que a torcida queria, quando até o São Paulo traz, por exemplo, um Lucas. É verdade que já no segundo semestre, mas traz um Rames, e o torcedor palmeirense ficou meio incomodado. A visão de vocês para aquele início de ano, era um Palmeiras que realmente precisava de reforços? Ou não? O Palmeiras tinha um elenco para dar sustentação, brigar de igual para igual na Libertadores, como chegou até a fase semifinal, brigar pelo título do Brasileiro, mas o Brasileiro chegou a ficar 14 pontos do Botafogo, 14 do Botafogo, e depois, com tudo que a gente já sabe, o Palmeiras acabou conquistando o título. O elenco, vocês entendiam que a torcida tinha razão de cobrar reforços? Do jeito que cobrou, não. Eu também acho que não. Porque você querer reforço vale para todo mundo, mas o Palmeiras tinha um time redondo, perdeu peças importantes, mas repôs, por exemplo, com o Arthur, que é um nome importante do futebol brasileiro, trouxe o Rios, que era uma aposta, e jogou muito bem. Já num primeiro momento, terminou assim como o ano Arthur, como titular, né? E tem uma base muito forte, com jogadores que poderiam dar conta do recado, e deram, faz parte da filosofia de trabalho. O Palmeiras, pela primeira vez na história do Palmeiras, vem apostando muito na base. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, você não acha que precisava de reforço, de um substituto para o Rafael Veiga? É claro que sim, por isso que essa pergunta, a gente tem que separá-la de 2 formas para mim. Porque, desculpa, porque vinha de ser refém da saída do Scarpa. Saiu o Danilo, saiu o Scarpa, sim, mas o Scarpa que era o Mas ao contrário do Flamengo, que vai lá buscar nome grande, a filosofia da Leila e do Palmeiras é diferente. E a situação financeira do Palmeiras está muito diferente da do Flamengo. O Flamengo pode fazer aquilo, o Palmeiras não pode fazer aquilo. Na realidade, Sosa, o maior problema hoje é você encontrar um atleta com saúde física. Um atleta que seja intenso naquilo que ele vai ser proposto durante todo o ano. Não adianta você contratar jogadores que não têm uma saúde física boa. O Corinthians é prova disso. O Corinthians é prova disso. O Rames, eu discordo de você. Mas você vai contratar... Sabe por que eu discordo de você? Porque eu acho que hoje o que nós mais temos são jogadores que correm muito e que tecnicamente não entregam. Para mim, o que falta é o jogador que tecnicamente entrega. Mas aonde você vai encontrar jogador de técnica? Aonde? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Não, não tem. Então você está concordando comigo. Não é questão disso. Eu estou falando de saúde física, porque os jogadores aguentam os 90 minutos. Como não existia isso no mercado, o Palmeiras não foi atrás. Acho que é isso que o Paulo está querendo dizer. Entendeu? Então você vai no mercado... um cara para buscar, era muito caro. Entendeu? Agora, você vai pôr o Rames Rodrigues no lugar do Rafael Veiga? Não tem nem alguma condição. Então, é isso que eu estou falando. É um jogador de técnica, mas não tem uma saúde física com intensidade. Você ter um Veiga, já tem que espremer o suco da laranja. Então, é isso que eu queria comentar. O Palmeiras precisava de reforço? Claro que precisava. Quando o torcedor fala, precisamos de reforço. É verdade, precisa. Só que precisa dentro de um contexto que todos precisam. Quando a gente para discutir quem é o reserva do Rafael Veiga? Não tem. Mas quem é o reserva do Hulk?
Quem é o reserva do Luiz Soares? Quem era o reserva do Renato Augusto no Corinthians? Quem é o reserva do Lucas no São Paulo? Ninguém tem. Então a carência do Palmeiras era uma carência comum, normal. Por isso que você pensa, não, precisa de um reforço? Realmente precisa. Mas para protestar, para brigar, Peraí, o elenco era muito bom, tanto que se provou durante a temporada. Precisamos de um reserva pro Rony, vamos trazer o Cavani, gastar uma bala. Calma aí. Sei, preferiram investir no menino Ender, que demorou um pouquinho pra girar, mas colocou pra jogar. Eu acho que eram carências normais, mas é o que eu tô falando, saúde física. Gente, não adianta, o futebol hoje... essa conversa de Salazar de o jogador só corre muito, não é bem assim. Não, acho que em quantidade. Você tem mais quem corre do que quem sabe jogar. Mas entendeu? Isso mudou muito o cenário brasileiro. O futebol brasileiro mudou muito. Esquece aquele futebol da nossa época, que em 94 nós tínhamos 3 seleções. Esquece. Hoje em dia tá difícil para nós montarmos um time na seleção brasileira. Não tem. Tá difícil. Isso aí. Então, não tem esse discurso. Ô, Miller, em cima disso que foi discutido, você também fale sobre esse elenco. E aí eu já quero aprofundar um pouquinho na questão, quando começam essas cobranças, muito por parte da torcida, na falta de reforços, começa o choque entre a presidente do Palmeiras, a Leila, com os torcedores. E essa discussão veio até o título do Campeonato Brasileiro. Você pode colocar também o papel do Abel nesse processo, não na relação da crise, hein? Mas em encontrar as soluções no elenco, Miller. Então, peraí. Aí, ou seja, quando termina o Campeonato Brasileiro agora, a Leila que ficou em silêncio, ela recuou agora na reta final do Campeonato Brasileiro, mas assim que o Palmeiras ratifica e conquista o título, vem aquela mensagem da presidente direcionada à torcida do Palmeiras. É a presidente brigando com o Palmeiras. Estão mais calmos? Enfim, eu gostaria que você falasse sobre a relação da presidente com a torcida, se é uma relação normal. Eu não acho, independentemente de ser organizado ou não. Teve aquela entrevista desastrosa da Leila, presidente do Palmeiras, quando ela convoca a parte da imprensa e demonstra não saber, não conhecer a história do Palmeiras. E ela continuava brigando com a torcida. Elenco do Palmeiras para você, lá naquele final de Campeonato Paulista, quando começa a crise. E aí já jogo para a bancada e para você também sobre a relação com a presidente. É bem verdade que um time grande, independente da conquista, para o próximo ano, para a próxima temporada, ele tem que reforçar. Haja visto o Flamengo. O Flamengo constantemente está reforçando, independente das conquistas desde de 17. Então acredito que todo time grande carece disso, né? Mas agora era um reforço que não precisava, porque as pessoas estavam valorizando o que estava lá fora e não dando valor para o que estava já lá dentro. Né? Saíram Danilo, né, e Scarpa, mas só que tinha Rios, como o Silvestre falou, Rios, Gabriel Menino. Quer dizer, são jogadores... O Hendrick demorou um pouco. Mas estou dizendo, estou pontualizando a posição. Claro. Trouxeram o Arthur também, então, que jogou exatamente. Rapaz, o que mais fez falta foi o Dudu. Então, já ia terminar meu raciocínio. Você mudar, sai um Dudu, você buscar um substituto para o Dudu, é até compreensível, porque ele faz muita falta, é um jogador decisivo. Agora, você reparar uma carência lá atrás é muito mais fácil. E o Abel, o que ele fez? Já que não tem ninguém, não está chegando ninguém, eu vou valorizar o Rios, que está do meu lado. O Gabriel Menino, que está constantemente, já há muito tempo, da base. Quer dizer, foi o que ele fez. Quando ele deu moral para esses dois jogadores, eles, na prática, provaram que tem condições de jogar no Palmeiras, no time titular, e jogaram muito bem. O Gabriel Menino, em um certo momento, machuca e sobra para o Rios, Zé Rafael e o Rafael Veiga. E o Zé Rafael jogando de primeiro exatamente. volante. E quando você também uma invenção do Abel que deu super certo. E outra coisa, na lei da bola, você tem que priorizar o critério da bola. Qual que é o critério da bola? Se chega um medalhão, o Abel é obrigado a colocar. Sim. Aí o Rios e o Menino vão ficar para escanteio, quer dizer, o que ele fez? Você perde os dois jogadores. Exatamente, você perde o grupo às vezes. Você valorizou esses dois jogadores, eles jogaram constantemente, né? Hora um, hora outro. Num time encaixado. Exatamente. No final da temporada, nas últimas finais de jogos, né? Jogou mais o Rios por conta da contusão do Menino e jogou muito bem. Então, acredito que para a próxima temporada já é uma outra situação. Aí sim, independente da conquista, tem que reforçar. E a Leila, sobre a Leila, sua opinião dessa relação? Ela agiu com naturalidade? É normal esse embate com a torcida ou não? Eu discordo da forma que ela está conduzindo, até porque teve aquela história do avião,
do avião que é da empresa, vou até falar, Placar, que é mais uma empresa da presidente do Palmeiras, um conflito de interesse, porque quanto custa, e a torcida do Palmeiras cobrou isso, quanto custa qualquer empresa se utilizar da marca Palmeiras, da imagem dos jogadores do Palmeiras para um anúncio. Foi isso que a presidente do Palmeiras fez. E ela, em troca, falou, não, são 2 voos, 3 milhões, ela que determina isso. E quanto custa viajar 1 ou 2 vezes por semana? Se deslocando pelo Brasil. Foram 2 viagens, 3 milhões. Ué, a marca Palmeiras vale, Palmeiras vale muito mais que o avião. É uma permuta. É uma permuta. Permuta que ela fez. É uma espécie de permuta. Permuta que ela fez em benefício... Não sei, eu não sou empresário do meio aéreo aí, do mas meio da permuta que aviação. ela fez em benefício da empresa dela, Silvestre. Quanto custa colocar um patrocínio na camisa do Palmeiras? Que é isso? Você está vinculando a empresa ao clube. Isso tem um preço. O clube parou de gastar com transporte. Não parou. E outra, claro essas viagens também foram boas, porque uma deu que até Sorocaba. A primeira. Né? E aquela outra o avião quebrou. Na Colômbia teve que ficar lá. Qual a estrutura que tem a empresa? Então viaja lá no Mosqueteiro 25, que esse aí leva rápido pro norte do país. Sabe o que me impressiona muito na fala de vocês? Você tem um avião próprio, cara, você tá de brincadeira. É quando vocês falam em SAF, vocês falam assim, SAF, nós vamos trazer profissionalismo, vamos trazer pessoas profissionais na área, vai acabar esse amadorismo de cada um faz o que quer dentro de um clube. E hoje nós estamos discutindo sobre uma presidente que hoje é profissional, não cedeu aquilo que os torcedores, daquilo que muitos queriam fazer, e ela mantém o seu posicionamento. Então nós estamos discutindo algo que me chama atenção. Paulo, então me permita um parênteses. Você tá indo na onda da torcida organizada, que pega no pé da Leila, porque o avião não faz gol. Pô, avião leva e traz, facilita a logística, a postura da presidente. Para, a postura da presidente. Quer reforço melhor que um avião que é dela. Isso é conflito de interesse. Conflito de interesse, Paulo. Outra coisa, foi também... Mas eu vou chegar, Lógico. Eu vou chegar. Na camisa do Palmeiras só tem a marca das empresas da presidente, a Crefisa e a FAM. E foi dito que o Corinthians, a camisa do Corinthians valia mais que a do Palmeiras. Ela pediu o contrato para tentar 43 milhões aumentar. a mais. Ou seja, ela permite que só as empresas dela patrocinem a camisa do Palmeiras, não caberia uma outra empresa para pagar um valor maior? Isso não é um conflito de interesse? Mas ela mesma falou que se tivesse um valor maior, ela colocaria isso do bolso dela, isso é mais. Peraí, isso tá errado. Tudo bem, tá errado. Paulo, mas aí são falas. São falas mas que essa na prática é muito mais difícil. É isso que a torcida ficou irritada, Paulo. Agora, o profissionalismo, gente, a gente precisa entender que o Brasil hoje, futebol, está precisando. Nós não podemos voltar aos anos arcaicos de cada um faz o que quer, cada um age como quer. Nós inclusive aqui o presidente, vamos apoiar inclusive o presidente dos clubes. Em linhas gerais, a gestão do Palmeiras é brincadeira. Quem contestou, é a melhor gestão quem está do futebol contestando brasileiro, não sou eu e o Salazar. Meia dúzia que brigou. Meia lá. dúzia não, senhor. Você vai nos jogos, não é meia dúzia. Não é meia dúzia. E não é gestão organizada. Nós já vimos os protestos do estádio inteiro. A entrevista dela foi desastrosa quando ela fala da história do Palmeiras. Às vezes também passa Ou seja, do ponto. Quer dizer que o Palmeiras. Quer dizer que só. Lembra que ela falou? A opinião dele não vale. Se eu sair daqui da presidência, o Palmeiras volta pra Série B. Então o Paulo Nobre lá atrás não deveria ter emprestado dinheiro do próprio bolso pra sanear o Palmeiras, porque dá conflito de interesse. Como ele não cobrou juro? Que conflito? Ele cobrou o menor juro possível. Então o cara foi ele tá favorecendo o Palmeiras. Eu estou falando exatamente isso. Foi tudo... Eu tô ironizando. Será que vocês não entendem? Não tem sensibilidade? Não. É óbvio que ele fez um ótimo... Ele foi ótimo pro Palmeiras. Mas o exemplo não cabe. Esse exemplo não cabe. Claro que cabe. Não cabe, senhor. Mas o avião é dela, o dinheiro era do Paulo. O cara vai emprestar. Pra gente ele ganhou com isso. Vão ficar devendo favor pro Paulo Nobre. Qual foi o benefício dele financeiro? Não, nenhum. Pra gente voltar pra ela bola. promoveu a empresa dela. Melhor Sabe pra que ela ela, então. Exatamente, melhor pra ela. Emprestou o avião pro Palmeiras um de cada vez. Mas eu concordo muito com o Paulo. Eu acho que a gente não pode determinar a Leila tá certa ou a Leila tá errada. Porque eu entendo, por exemplo, são pontos. Tô com o Garrafa com essa questão do avião, que ela foi mal mesmo. Foi mal quando falou que o Palmeiras ia cair se não fosse ela e tudo mais. Mas eu tô com o Paulo dela, olha,
Eu tô pra ver presidente que bata de frente com a torcida organizada igual ela tá batendo. E ela acertou nesse ponto. Não foi no desespero, não caiu na pressão, não saiu gastando milhões mais do que deveria para contratar jogador só para abafar a pressão. Aguentou a pressão, matou no peito e bateu o campeão brasileiro. Então, assim, nós temos aí ela errou em alguns pontos, mas ela acertou muito em outros. Nós temos um Corinthians que, diante de a pressão, foi contratar treinador pela internet. Quem que vocês acham que contrata? Ela foi bem nesse ponto. Gente, deixa eu voltar pra bola. Só para arrematar, a Leila e as últimas gestões do Palmeiras têm sido muito boas. Claro que você pode contestar na minha opinião, você pode contestar uma coisa ali, uma outra aqui. Essa questão do avião, do conflito de interesses. Ficar discutindo com o torcedor também não tem nada a ver. É uma questão muito de ética, e a ética vai de cada um. Pode haver conflito de interesses, mas pode ser bom para ambas as partes também. Agora, em linhas gerais, o trabalho da diretoria do Palmeiras, da presidente Leila, é bom, claro que é bom. É bom, isso é verdade. Eu pontuei uma situação que foi uma cobrança do torcedor, não é minha. Ela podia ser um pouco mais democrática, o meu problema é com o meu problema, Silvestre, tá só um instante, o meu problema é com o Londrina, que foi pra Série C. Eu não tenho nada a ver com o Palmeiras, só tô colocando uma questão que foi debatida com a torcida. Eu quero voltar pra dentro de campo. O seu Londrina caiu esse ano. Rebaixado. Teremos um ano difícil pela frente. Aí, vamos seguir pra gente chegar no título do Campeonato Brasileiro. Copa Libertadores, Palmeiras vinha Copa Libertadores. Copa do Brasil eliminado pelo São Paulo. Yes, baby. Eliminado pelo São Paulo. Aí no Campeonato Brasileiro, distante do Botafogo. Na Libertadores, bem, mas vem a contusão do Dudu e o Abel tem dificuldades de montar o time. Chega na semifinal com todo mundo, pelo adversário que tinha, não pela camisa, pelo time que o Boca tinha, todo mundo enxergava que mesmo o Palmeiras com os problemas, com o elenco que tinha, teria que passar e iria para a decisão de mais uma Libertadores. Essa era a grande expectativa em cima de todo mundo. O Abel e a torcida tiveram algum conflito ali, porque a torcida queria, o time não estava funcionando. No Brasileiro não estava indo bem e tal. Na Libertadores o pessoal sentia, vai pro primeiro jogo lá com o Boca, traz o empate. A torcida falou, precisa mexer nesse time, precisa mexer. O Hendrick, põe os meninos, o Abel não pôs. Ele se amarrou nas convicções e foi eliminado por um fraquíssimo Boca. E o Campeonato Brasileiro... O Campeonato Brasileiro praticamente já tinha sido... Boca com Peraí, deixa eu acabar, Silvestre. Vou jogar pra você, Silvestre. Aí você desconsidera o Boca, o Boca meia boca é o isso. Boca. Aí vem, já fica fora da Libertadores, com o Campeonato Brasileiro distante, a história muda no meio do caminho. O Abel, a pergunta é pra vocês, o Abel foi muito teimoso em não atender a cobrança da crítica, ele é o técnico do Palmeiras, tem todo o direito, é ele quem escala o time, não atendeu a cobrança da torcida, e pelo que jogou o Hendrick na final do Campeonato Brasileiro, o Si não entra em campo, é verdade, mas pelo que jogou o Hendrick, o Abel estava errado em não antecipar a mexida no time, para quem sabe o palmeirense estar ainda mais feliz com o Campeonato Brasileiro e também com a Copa Libertadores, gente? Pode começar, Miriam. Pode lá, Miriam. Você estava falando no meio da pergunta. Eu acho que o Abel cometeu um erro. Ele demorou para achar o substituto do Dudu e mexeu demais no ataque. Para mim, esse foi o erro tático, digamos assim, da temporada do Abel. Demorou demais. Poderia ter experimentado alguém lá na ponta esquerda, o Hendrick, o Luiz Guilherme, sei lá o quê. Mexeu demais, inverteu o Arthur. Esse foi, na minha opinião, um erro do Abel. Agora, a questão da convicção dele... Eu, talvez, se fosse o técnico, também apostasse nos jogadores mais cascudos para enfrentar o Boca na Bomboneira, com o Marcos Rocha, com o Mike, papapá, né? E não tendo jogado com os meninos na frente, como ele fez no segundo tempo do jogo da volta aqui, que deu certo no segundo tempo. Mas eu também não teria colocado nunca o Breno Lopes, no final do jogo lá no Maracanã, naquela primeira Libertadores. Mas você quer voltar, por gentileza. Você vai querer procurar um jeito para elogiar um erro que está claro. Eu também não teria colocado o menino maluquinho no final do jogo contra o Flamengo na outra Libertadores. Ué, por quê? São as convicções dele que deram certo. Silvestre, fica muito claro para mim que você tem muita dificuldade de admitir para você mesmo que o Abel errou. Você não consegue falar assim, ó, o Abel errou. Não, você fala assim, olha, o Abel errou, mas ele já acertou em outros casos. Eu acabei de falar no que o Abel errou, na minha opinião, não nesse caso da convicção. Vocês é que parecem ter muita dificuldade em aceitar que o cara é um baita treinador. Então, eles falaram bastante aí sobre as contratações que deviam ou não deviam ter sido feitas. O problema da Leila Pereira, na minha opinião, foi na segunda janela ela não ter contratado ninguém.
E logo após a janela se fechar, tivemos um problema aí da lesão do Dudu, sendo que ano passado, né, ou seja, 2022, já tivemos a do Veiga. E aí tinha o Scarpa, né, para substituir bem ele ali, né? Scarpa fazendo ali a função original dele, que ele gosta. Mas quando o Dudu saiu, meu amigo, aí deu pane. Não tinha o que fazer, o Palmeiras entrou em parafuso, em crise total. E não conseguiu jogar, não conseguiu continuar mantendo um bom rendimento. E aí deu ruim, né? O famoso deu ruim. Empate ali com aquele time Deportivo Pereira, né? Deportivo Pereira. Depois vai jogar lá com Boca Juniors também lá e empate. Aí joga cá, empate de novo. E aí deu no que deu. E no Campeonato Brasileiro demorou pra embalar depois, né? Tomou 4 sapatadas. E aí acordou e foi pro embate contra o Botafogo e virou e fez o que fez, né? Porque tem um técnico chamado Abel Ferreira. Porque se fosse um outro técnico qualquer, se fosse algum borra-botas aí, teria dado ruim. Não teria ganhado mais nada, não. Teria ficado só nos títulos lá do começo do ano. Supercopa e Campeonato Paulista. Que é título que o São Paulo tem que comemorar, soltar fogos. O time do Corinthians atualmente comemorar, soltar fogos. Red Bull Bragantino, se ganhar um Paulista aí e tal, né? O Santos. O Palmeiras tem que ganhar a Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É isso que tem que ganhar. Campeonato Mundial, tem que tentar ganhar. Para isso tem que ganhar a tal da Libertadores, né? Porque o único time que ganha Mundial sem Libertadores é o Corinthians, né? Entre aspas, né? Mundial de verão, né? Bom não se esquecer que é o Mundialito de verão. Os próprios espanhóis falam isso. Agora, se você ir lá na Itália, vai lá em Turim e pergunta lá quem é o primeiro campeão mundial. Vou falar, é o Palmeiras. Palmeiras, primeiro campeão do mundo, perdeu agora o Palmeiras. Cara, vou falar uma coisa pra você. O pouco que eu estudei de italiano foi tão pouco que eu não tenho fluência suficiente nem pra falar uma frase como esta. Por isso mesmo que eu vou pedir o seu like aqui, até pra me incentivar. E vou encerrando o vídeo. Assista os vídeos lá, tô esquecendo, hein? Tem que assistir esses vídeos aí, porque são maravilhosos. Como tu que tá assistindo aí. Avante palestra!